Bom, então hoje eu gostaria de falar com vocês, a gente vai ver como a gente vai fazer para comparar grupos, tá? Nós estamos falando de comparações de médias. Então nós vimos o teste para diferenças de médias, quando a gente tem duas amostras, né? Bom, então a gente viu que a gente faz o teste e compara lá o teste T muitas vezes, né? Bom, agora se eu tenho mais de uma amostra, tá? Então quando a gente tem mais de uma amostra, mais de duas amostras, melhor dizendo, né? Quando a gente tem mais de duas amostras, nós precisamos fazer uma outra análise que não é o teste T, por exemplo, que nós vimos lá no Excel, tá? Então, quando a gente tem mais de duas amostras, a gente tem que fazer uma análise de variância, tá? Essa análise de variância se chama ANOVA, tá? E aí tem vários experimentos, tá? O que a gente vai ver aqui hoje é o experimento inteiramente ao acaso, tá? O que significa isso? Que a gente vai ter igual repetições nos grupos, tá? Então, não, digamos, a gente vai ter sorteios, né? Divisões, tratamentos. Eu vou ter, na verdade, apenas um fator que a gente diz, né? Então, por exemplo, eu só vou variar tipo de produto, variedades. Eu não vou comparar duas variáveis. São amostras, são grupos, mas é uma variável apenas que eu vou coletar, tá? Uma variável apenas, desculpa, uma variável apenas independente, tá? Então, quando a gente tem mais de, bom, algumas situações a gente vai ver outros experimentos, tá? A gente vai ver esse experimento que é o mais simples de todos, tá? A gente apenas controla ao acaso mesmo o sorteio. E depois existem outros experimentos duplos, né? Experimentos que não são, por exemplo, todos o mesmo número de repetições, com número de repetições diferentes, tá? Bom, não importa. Todos essas análises, esses experimentos, né? Os mesmos outros experimentos que não sejam necessariamente inteiramente causalizados, a gente vai fazer uma análise de variância, tá? A ideia, então, da comparação de grupos, tá? É essa ANOVA, tá? Então, a gente vai ver hoje ANOVA, que quer dizer análise de variância, tá? Então, é a teoria que a gente usa, tá? Que se decompõe, digamos que a gente vai decompor a variabilidade entre os grupos, no caso, mais de dois grupos, né? E dentro do grupo. Então, ele faz essa comparação, essa decomposição da variabilidade nas análises, tá? Bom, então se eu tenho mais de um grupo, e aqui eu posso, mais de dois tratamentos ou grupos, eu posso comparar de 2 a infinitos, né? Então, ó, como seriam as hipóteses? Hipótese inicial, todas as médias são iguais, elas não diferem estatisticamente, tá? Por isso que eu represento por Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, Mi5 até o MK, né? E H1 a gente escreve ao contrário, a gente não vai dizer que todas diferem, porque pode ser que uma seja igual a outra e difira de outra. Não necessariamente todas vão ser diferentes quando eu rejeito H0, tá? Então, H1 vai ser, existe pelo menos uma média que difere das demais, tá? Bom, se existe, por exemplo, se eu aceito H0 no meu teste, beleza, não existe diferença entre as médias. No momento que eu rejeito H0 e aceito H1, ao menos uma difere. E aí a gente tem que fazer um outro teste de comparações para saber quem difere de quem, tá? Bom, então, gente, essa seria uma tabela, tá? Como seria o meu experimento inteiramente causalizado. Aqui eu tenho os tratamentos, por exemplo, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, os tratamentos, né? Cada uma das amostras, no caso, também chamado de tratamento ou amostras, tá? Então, aqui na vertical a gente tem aqui as colunas, cada uma das colunas é um tratamento, eu posso ter K tratamentos, né? E aí a gente tem a média de cada um dos tratamentos, a gente calcula então a variabilidade, a gente pode calcular a variabilidade dentro do tratamento 1, variabilidade dentro do tratamento 2, variabilidade do tratamento 3, a variabilidade total entre as amostras. Então, gente, a teoria da análise de variância, por isso que se chama ANOVA, ou muitas vezes ANAVA, tá, também, é porque ela é decomposição dessa variabilidade. A teoria que tá, né, dizendo quem difere de quem é utilizando a variabilidade, tá? Aqui seria como se eu fosse fazer calculando à mão, mas a gente vai fazer utilizando o Excel, tá? Eu deixei aqui igual. Essa aqui é uma tabela da análise de variância, tá? Que se eu fosse fazer na mão ou mesmo no software, a gente vai chegar nessa tabela. Então, aqui na primeira coluna nós temos as causas de variação da minha variabilidade, da minha variância, que é a variabilidade entre tratamentos, tá?
os resíduos, tá? E o total. Então, a variabilidade total, tratamentos e resíduo. Tá? Então, a gente vai ter a variabilidade de todo o meu experimento, de todos os tratamentos, a variabilidade de cada tratamento. Quando eu faço a variabilidade total menos a variabilidade do tratamento, sobra o resíduo. O que vai nesse resíduo? Bom, todas as variáveis que eu não consegui controlar, né? Então, a gente só vai controlar aqui, digamos, o tratamento. Eu só vou fazer diferente o tratamento, né? É a mesma coisa se a gente tomasse medicamentos, né? Cada grupo toma um medicamento, A, B, C e D. Eu só tô fazendo diferente o medicamento. Só que a gente sabe que tem outras coisas. Às vezes o hábito de uma pessoa é diferente das outras. Então, essas variabilidades, né? Essas situações vão entrar no resíduo, tá? É a variabilidade dada ao resíduo, que não é necessariamente ao tratamento em si, tá? Bom, então a ideia aqui é comparar um F calculado com um F tabelado. Então, todo com essa composição das variâncias é para chegar nesse F calculado, tá? E aí a gente compara geralmente o F calculado com o F tabelado. Mas aqui a gente vai fazer no Excel, então vai simplificar um pouquinho, tá? Mas aqui, como a gente tem pouco tempo, o intuito maior, gente, é a gente mostrar como eu faço, né, análise de variância, o experimento delineamento inteiramente casualizado, DIC, né, utilizando o Excel, como que eu interpretaria, como que eu faço as comparações de médias, tá? Bom, então vamos ver aqui a seguinte situação. Então aqui a gente vai ver, tá? Então a gente vai fazer a nova. No momento que eu faço análise de variância, eu vou saber se eu aceito ou rejeito o H0. Tá? Bom, se eu rejeito H0, eu aceito H1, que ao menos uma média difere das demais. Aí vem a questão, quem difere de quem? Né? Bom, para isso a gente vai usar testes e comparações múltiplas. Aí existe Duncan, Tuckey, Chefé, vários testes, tá? Eu vou mostrar aqui o Tuckey porque ele é o mais usual, tá? Então a gente vai fazer a comparação de médias pelo teste de Tuckey, tá? Que tá aqui. Então eu vou explicar como que a gente vai fazer a análise, tá? Utilizando o Excel. Como o Excel não faz o teste de diferenças múltiplas, no caso o Tuckey ele não faz, eu tentei fazer pelo Sysvar, mas eu achei que era muita informação por pouco tempo, tá? Eu teria que ensinar vocês a instalar. O banco de dados eu tenho que transformar. Então eram várias informações. Mas eu posso fazer uma aula extra só para explicar como faz no Sysvar, tá? Mas nesse momento, então, eu vou explicar no Excel. E aí o Tuckey a gente vai fazer na mão, tá? Bem, então vamos ver esse exemplo 1. Suponhamos que um pesquisador conduziu um experimento inteiramente ao acaso em um conjunto de dados que se pressupõe que sejam normalmente distribuídos e que possuam homocidasticidade. Tá? Então, isso também, aqui eu não posso entrar muito em detalhes, mas enfim, dois pressupostos para fazer a análise de variância, o delineamento inteiramente casualizado aqui, é que os dados sejam normalmente distribuídos e que são homocidasticidade das variâncias, tá? Que as variâncias são consideradas iguais. O interesse do pesquisador, então, é avaliar se existe diferença entre os diferentes tipos de vinhos com relação à acidez. Então, vinho 1, vinho 2, vinho 3. Como se ajudaria esse pesquisador por meio da nova, utilizando o nível de significância de 5%? Bom, mesmo que eu não tivesse falado no exercício a nova, né? Se a gente observar, eu tenho 3 amostras. Vinho 1, vinho 2 e vinho 3. Tá? Eu peguei uma amostra pequena aqui para facilitar nos cálculos, tá? Então, aqui nós temos o vinho 1, vinho 2, vinho 3. 3 amostras. Se fossem 2, eu poderia fazer um teste T, né? Mas são mais de 2. Até tem gente que faz de 2 em 2 teste T, né? Mas não é legal. Então, nós vamos aprender a fazer análise de variância, tá? Então, o que eu quero comparar? Eu quero comparar se existe diferença em relação à acidez, em relação ao vinho 1, vinho 2, vinho 3. Então, eu quero comparar a média de cada um dos grupos. Então, como vai ficar a minha hipótese inicial? Tá? Então, a minha resolução desse meu problema. Eu tenho 3 vinhos. Então, a minha hipótese inicial, H0, né? Então, a gente vai montar ali, já tá aqui, tá? Mas eu vou colocar de novo, porque a prof gosta de escrever. H0 seria a média do vinho 1 igual a média do vinho 2 igual a média do vinho 3. Contra H1, ao menos uma média difere das demais. Então, ao menos uma média difere das demais. Essas são as hipóteses, tá? E elas estão aqui. Então, eu tenho que montar as hipóteses. Se tivessem 4 amostras, 4 vinhos, média do 1 igual a média do 2, igual a média do 3, igual a média do 4, igual a média do 5. Contra, ao menos uma média difere das demais.
tá? Então, a primeira coisa é as hipóteses. Ele já falou que está tudo satisfeito, então eu vou pegar o quê? Vou copiar esses dados, ou vou digitar esses dados, tá? Lá no Excel. Tá? Então, aqui nós temos os vinhos. Então, para isso, nós vamos fazer análise de variância, para saber se ao menos um difere ou se eles são considerados iguais. Bom, ele deu alfa, vamos ver, alfa 5%. Então, considerando ainda, né, aqui para nossa análise, alfa igual a 5%, porque a gente vai precisar para análise. Então, vamos lá no Excel. Dados, né, análise de dados, ANOVA fator único. Tá? Então, tá aqui, ó, ANOVA fator único. Tá? Alguns softwares vai ter DIC, delineamento intermediário causalizado, tá? Mas é ANOVA. Tá? O experimento mais simples. Dá um ok. Gente, aqui a gente vai selecionar todos os tratamentos, os 3 ao mesmo tempo, tá? Deixa agrupado em colunas, rótulos na primeira linha, aqui o alfa é 0,05, né? Intervalo de saída, que eu vou selecionar um aqui, olha como é simples, e dá um ok, tá? Bom, o que nós temos aqui? Então, aqui nós temos o resultado da análise de variância da ANOVA, fator único, para quando eu quero comparar, lembrando, mais de 2 grupos, a média com relação a mais de 2 grupos. Então, primeiro aqui, eu quero testar aquelas hipóteses, né? Então, o que a gente pode tirar daqui? Os vinhos, nós temos aqui os vinhos e nós temos aqui a média para cada vinho. Então, a média do vinho 1, 4, média do vinho 2, 11 e a média do vinho 3, 18. É a média amostral. Então, eu copiei aqui, passei para cá. Então, a média amostral do vinho 1, a nota é 4, a média amostral do vinho 2, a média é 11, e a média amostral do vinho 3 é 18. Olhando aqui, gente, a diferença entre essas médias, elas diferem, né? A 1 em relação a 2 é 7, né? A 1 em relação a 3 é 14, e assim vai, né? Então, elas diferem numericamente, mas eu quero saber se essa diferença existe estatisticamente ou eu posso considerá-las iguais, tá? Bom, para isso, então, a gente vai ter que analisar aqui na análise de variância, aqui embaixo, tá? Aqui a gente tem a variabilidade entre grupos, que é a variabilidade dos tratamentos, tá? Que é a mesma coisa que entre grupos, é que às vezes nas fórmulas pode aparecer tratamentos. E aqui a variabilidade dentro dos grupos também pode aparecer o termo resíduo, tá? Aqui a gente tem soma de quadrado, tá? Que é a soma de quadrado, lembra da variância? Cada valor menos a média ao quadrado é a soma de quadrado. Os graus de liberdade, que é N entre os tratamentos, N. Eu tenho 3 tratamentos, menos 1, 2, dentro dos grupos. Quadrado médio, o MQ, né? Que é o quadrado médio do resíduo, e o F. Tá? Então, a gente vai precisar depois desses valores. Nesse momento, eu quero saber se eu aceito ou rejeito a hipótese. Então, eu vou pegar o valor P, esse valorzinho P que está aqui, tá? Que eu selecionei aqui. Então, esse valor aqui, que eu vou comparar com alfa, para saber se eu aceito ou rejeito H0. Bom, vamos lá. Copiando, passa para cá, que eu coloquei aqui como segundo passo, tá? Primeiro passo, as hipóteses. Segundo passo, o valor P da ANOVA. Copiei aqui. 0,000192. Então, o que eu quero com isso? Eu quero comparar o P com o alfa, né? Então, como o meu P menor que alfa, rejeita-se H0. O que quer dizer rejeita-se H0? Vamos lá. Estamos rejeitando H0. Então, eu estou concluindo que ao menos uma média difere das demais. Tá? Então, como P é menor que alfa, rejeita-se H0 e a minha conclusão é que com 95% de confiança, pode-se concluir que ao menos uma média difere das demais. Tá? Bem, beleza, essa é a conclusão da ANOVA. Eu sei que ao menos uma média difere das demais. Agora, eu posso dizer nesse momento quem difere de quem? Não. Nós precisamos de um teste de comparações múltiplas. Por exemplo, o Tukey. Tá? Mas nesse momento, a única coisa que eu sei é que ao menos uma média difere das demais. Tá? Bom, então precisamos fazer um teste de comparação de média. Nesse caso, utilizamos o teste de Tukey. Então, o teste de Tukey para amostras de mesmo tamanho, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Então, a gente tem que calcular todos os testes de comparações, na verdade, a gente calcula um DMS. O que
significa esse DMS? É a diferença mínima significativa, tá? Então, é uma diferença mínima significativa que nós vamos calcular essa diferença mínima significativa e depois a gente vai comparar com os grupos, com a média dos grupos, tá? E aí a gente vai decidir se aos pares, no caso, vamos comparar o 1 com o 2, o 1 com o 3, o 2 com o 3, todas as combinações. E vamos comparar com esse DMS, tá? Essa diferença mínima significativa. E aonde está a fórmula, então, do Tuck para a diferença mínima significativa? Ela está aqui, tá? Então, a minha DMS é igual a um valor Q, tá? Quando eu uso Tuck, a gente usa uma tabela Q. Então, esse Q representa esse valor que está aqui embaixo, que é um valor tabelado. Raiz do quadrado médio do resíduo, dividido por R, que é um número de repetições, tá? Então, R, tá aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui, ó. Q, que é o valor que tá aqui, que é um valor tabelado, né? Porque ele é gigante, ele tá aqui. Então, é Q, K, V, alfa, que é o valor tabelado da amplitude estudentizada, que a gente vai olhar na tabela Q, pro teste Tuck. Então, para olhar aqui, nós temos o K é o número de tratamentos, V é dado por número de tratamentos que nós representamos por K, R, número de repetições, menos 1. E R é o número de repetições do tratamento ou da amostra, tá? Bem, então vamos calcular essa DMS. Vamos retirar os dados, então, do meu problema. Vamos lá. O que nós temos aqui? Quantas repetições tem, tá? Cada uma das amostras, porque nós estamos trabalhando com amostras iguais. Vamos lá. Então, tem 1, 2, 3. Nós temos 3 repetições iguais em todos os tratamentos. Então, o meu R igual a 3. 3 repetições, tá? Que mais? Aí, nós precisamos do K. K, número de tratamentos. Ó, K igual a número de tratamentos. Quantos tratamentos nós estamos comparando? 3. Estamos comparando 3 tratamentos, tá? E aí, nós precisamos do V. Do V, né, para olhar na tabela ali. O V é dado por K, que tá aqui, ó. K, R menos 1, vezes R menos 1. Então, o V vai ficar K, que é 3, 3 menos 1, 3 vezes 2, igual a 6. Então, V igual a 6. Tudo isso, né, pra gente tentar substituir nesse Q primeiro aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Vou colocar a fórmula. DMS igual a Q, vou escrever aqui pra gente, só pra saber a primeira vez, K, V, alfa, e esse valor é um valor tabelado, vezes a raiz do quadrado médio do resíduo, dividido por R, tá? Bom, esse R é um número de repetições, tá? E esse QMR? Esse QMR vai sair do Excel, tá? Já vou mostrar de onde vai sair esse QMR, tá? E aí a gente encontra o Q aqui. Q, K, V, alfa. Então, nós vimos que o K, nós temos 3 tratamentos. O V, eu calculei ele em cima, que é 6. E o alfa é 5%, ou 0,05. Tá? Bom, R, quanto que é meu R? R igual a 3. E esse quadrado médio do resíduo, esse QMR, se chama quadrado médio do resíduo, que a gente vai tirar da tabela do Excel. Então, esse QMR do resíduo é esse aqui, que aqui no caso, né, no Excel eles chamam de dentro dos grupos, por isso que eu coloquei aqui, ó, tá? Então, vai ser esse valorzinho aqui, tá? Então, esse valorzinho aqui, tá, é o meu QMR. Opa, igual ao meu QMR, tá? Então, eu vou copiar esse número lá. Vamos voltar para lá. Então, eu vi que o meu QMR é 3, tá? Bom, de posse dessas informações, eu vou substituir na minha fórmula da minha DMS. Então, DMS igual Q, o K, que é 3, o V é 6, que é um ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, alfa 0,05. Vezes a raiz. Quadrado médio do resíduo é 3, dividido pelo número de repetições, que é 3.
Então, nós precisamos olhar esse número aqui na tabela Q. Tá? Bom, na tabela Q, gente, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Lá nos arquivos, tá? No Moodle. Então, o que eu deixei aqui, porque eu tive que fazer uma foto, perdoem, tá? Eu não consegui baixar da internet uma tabela legal e aí eu não tinha como escanear aqui. Não consegui escanear, então eu tirei uma foto, então me perdoem, tá? Bom, vamos lá. A tabela Q, gente, tem para cada alfa existe uma tabela, tá? Nós não vimos o F também assim, então tem várias distribuições que para cada alfa existe uma tabela, tá? No nosso caso aqui, ó, alfa 0,05, mas eu teria outra tabela aqui. Opa. Aqui em cima tá 0,05, ó. Mas para cada tabela, para cada alfa, desculpa, existe uma tabela. Essa aqui seria para 0,01, mas o nosso alfa é 0,05, tá? O mais usual 0,05, 0,010, desculpa, 0,10, né? Bom, então vamos ver aqui a de 5%. Como que eu vou olhar isso na tabela? Tá, gente? Então, a gente vai olhar o quê? Aqui em cima, número de médias a comparar. Eu acho que não vou conseguir escrever. Não. Ou vou. Acho que vou. De rosa. Ó. Então, aqui, gente, aqui, ó, número de tratamentos. O que a gente vai ter? Nós temos que olhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui de 1%. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O que a gente quer é que 3, né? Nós queremos o quê? 3. Nós queremos o T3. Como é que a gente olha isso aqui? Esse primeiro número é o número de tratamentos. Então, aqui o número de médias a comparar é quantos grupos nós queremos comparar. No caso, nós queremos comparar 3 médias. Então, nós vamos olhar o 3 aqui. E nessa coluna aqui, o graus de liberdade, nós vamos olhar o V. Lembrando que lá era V, né? O V, né? Aqui. E aqui nós vamos olhar o número de tratamentos. Número de tratamentos. Ai, desculpa, perdão. Perdão, gente. Então, opa, cancela. Número de tratamentos, tá? Então, no meu caso, o meu número de tratamentos é 3. A tabela já é 5%, porque eu escolhi a tabela 5%, e o V é 6. Então, 3 e 6, o número tabelado é 4,34. Ah, esse número aqui, oxe, que é maior. 4,34. Então, esse é o valor da tabela Q para o teste Tuckey, tá? Então, eu vou substituir aqui. Então, o meu Q, na verdade, vai ser igual a 4,34. Então, a minha DMS vai ser igual a 4,34 vezes 1, que 3 dividido por 3, 1, raiz de 1, 1, né? Então, que é igual a 4,34. Então, a minha DMS igual a 4,34. Pronto. Nós vamos utilizar, não tem unidade, não tem nada, nós vamos utilizar essa diferença mínima significativa, que é o DMS, para comparar com as diferenças das médias. Então, para isso, eu coloquei as médias aqui. Então, a média do grupo 1 é 4, a média do grupo 2 é 11 e a média do grupo 3 é 18. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer todas as diferenças em módulo, tá? Então, o que é isso? Vamos lá, por partes. Primeiro, módulo, tá? Porque nós queremos as diferenças positivas. Então, módulo da média 1 menos a média 2, tá? Então, nós vamos comparar duas às duas, tá? Os grupos 2 a 2, os tratamentos 2 a 2. Prof, por que o módulo? Módulo, gente, é uma forma que a gente tem para transformar qualquer número negativo em positivo, tá? Então, essa diferença, mesmo que ela dê negativa, ela vai ser positiva porque ela está em módulo, tá? Bom, então eu vou colocar todas as possibilidades primeiro, porque eu acho mais fácil. Então, a média do grupo 1 menos a média do grupo 2, vou colocar uma distância aqui, módulo. Média do grupo 1 menos a média do grupo 3. Gente, como que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu coloco assim, né? Começo pela primeira, menos essa, depois essas duas aqui. Eu acho mais fácil fazendo assim, tá?
Média 1 menos a média 3. E por último, nós temos a média 2 menos a média 3. Então, são essas comparações que nós temos. Então, vamos lá. Média 1, módulo da média 1, 4, menos a média 2, 11, igual a 7, porque está em módulo. Seria menos 7, módulo 7. Tá? Aqui, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar com a DMS. Então, 7, ele é maior ou é menor que a DMS? 7 é maior do que a minha DMS, que nós calculamos, que é 4,34. Tá? Bom, quando a diferença entre as médias é maior que a DMS, a gente rejeita a hipótese dessas duas médias, no caso delas serem iguais ou diferentes. Então, quando a diferença for maior que a DMS, a gente diz que, logo, a média 1 difere da média 2. Tá? E isso é uma regrinha, então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar essa regrinha aqui no coração da prof. No coração da prof, ó. Então, quando a diferença, por exemplo, de uma média qualquer A menos uma média qualquer B for maior que a DMS, média A difere da média B. Opa, X barra B. Ai, prof. Tá um esse coração, hein? Difere da média de B, tá? Quando? Ah, vou ter que destruir o coração. Se média, né, de qualquer grupo que a gente esteja comparando, de A menos a média de B for menor que a DMS, aí a gente diz que a média de A é igual à média de B, tá? Então, maior são diferentes, menor iguais. Nesse caso, a diferença entre eles é maior que a DMS, então elas diferem. Vamos para a média 1 com a média 3. A média 1, ela vale 4, né? Então, a média 1... Opa, vamos substituir já, né? Então, vai ficar aqui, ó. 4 menos a média 3, 18, que vai ficar igual a 14. 14 é maior que a minha DMS, que é igual a 4,34, logo, a média de 1 também difere da média de 3. Média de 2 e 3, e média de 3. Média de 2 é 11, então, módulo de 11 menos 18, que é igual a 7. Isso aqui é maior que a minha DMS, que é igual a 4,34. Logo, média de 2 difere também da média de 3, porque a diferença é maior que a minha DMS, tá? Bom, fiz todas as comparações. Agora, nós precisamos montar as letrinhas, né? Talvez muitos de vocês já viram em artigos, né? As letrinhas. Então, vamos montar aqui. Gente, uma dica importante é... Então, para montar as letrinhas, como que a gente faz? Importante, tá? Vamos colocar aqui, ó, montar... Vou colocar bem didático. Montar letrinhas, não me matem. Tá? As letrinhas. Para isso, gente, nós vamos colocar... Eu sugiro colocar as médias em ordem decrescente, que eu acho que facilita na hora de montar as letrinhas. Aqui a gente vai ver que não faz muita diferença, porque as médias, todas elas diferem, tá? Então, vamos colocar assim, qual é a maior média? É o grupo 3. O grupo 3 é igual a 18. O grupo 2 é igual a 11. E o grupo 1, a média é 4. Depois que eu coloquei as médias em ordem decrescente, que eu acho que facilita, tá? Em algumas situações. A gente vai vir olhar aqui. Vamos ver. Ó, primeiro nós vamos colocar a letrinha assim. Como é que vamos colocar? Primeiro a gente começa com a letrinha, coloca uma letrinha aqui. Sempre Azinho, Bzinho, Czinho, tá? Quando é mais de um fator, a gente tem Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, mas não vem ao caso. Então, a gente vai começar pela primeira letrinha, Azinho.
Então, quando os grupos abaixo são iguais, a gente vai colocar a mesma letra. Quando os grupos abaixo são diferentes, nós vamos colocar letrinhas diferentes. O que quer dizer, prof? Com calma, vamos lá. Então, eu coloquei a primeira letrinha, vamos lá. Vamos comparar o 3 com o 2. A gente sempre compara assim, ó. Vamos comparar assim, né? Ó, primeiro o 3 com o 2. Vamos olhar no que nós fizemos. 3 e 2 são diferentes. Então, eu tenho que colocar uma letrinha Bzinho aqui. Tá? Então, eu tenho que colocar um Bzinho aqui. Agora vamos olhar a 3 e a 1. Tá? Porque eu acho que facilita. Vamos lá. 3 e 1. 3 e 1 diferem também. Bom, poderia colocar B aqui. Vamos com calma. Poderia colocar B aqui. Mas, vamos olhar o 2 e o 1. Os 2 e o 1, eles não podem ter a mesma letra se eles diferem, né? Então, vamos ver o 2 e o 1. 2 e 1 são diferentes. Então, todo mundo difere de todo mundo. Então, eu tenho que tirar esse Bzinho aqui e colocar o C. Por quê? Porque se eu deixasse o B, quer dizer que o 2 é igual a 1. Não, são diferentes. Então, grupos. Preste atenção. Grupos, né, ó, esses com esses, que seguem por letras iguais, não diferem estatisticamente. Grupos que têm letrinhas diferentes, diferem estatisticamente pelo teste Tuck, com 5% de significância. Bom, no meu caso aqui, gente, todos eles diferem. Então, o 3 difere do 2, o 3 difere do 1, o 2 difere do 1. Todo mundo difere entre todo mundo. Tá? E essa é a forma que muitas vezes a gente vai ter, né, lá no artigo, né? E mais, ainda eles colocam eu não coloquei aqui, né, a variância, na verdade, tá? Aqui seria a variância de 1, que é 1, desvio padrão, né, no caso. Então, eles muitas vezes também pode aparecer assim, ó, por exemplo, vinho 1, né, ó, por exemplo. O vinho 3 aqui, por exemplo. O vinho 3, a média é 18, mais ou menos, ali o desvio padrão é 7, a variância é 7, desculpa, então vou tirar a raiz de 7, lá do Excel isso, tá? 2,6 aproximadamente, então mais ou menos 2,6. Aqui a média seria 11, mais ou menos raiz de 1, que é 1, e aqui seria 4, mais ou menos 1, que é a raiz de 1 lá da variância, tá? Bom, aí sim, né, colocaria a letrinha aqui, Azinho, Bzinho, Czinho. Eu só completei aqui, gente, pra ficar com a variância também, tá? Com desvio padrão, desculpa, também. Então, seria a média mais ou menos o padrão. É a forma que pode aparecer nos artigos, tá? Bastante. E embaixo da tabela vai aparecer lá, né? Letrinhas, eles colocam assim, né? Grupos ou tratamentos que seguidos pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tuck, é o 5% de significância. E letrinhas diferentes diferem pelo teste Tuck, é 5% de significância. Tá? Bom, vamos ver. Então, ali concluiu o exemplo, tá? E ainda poderia escrever, tá? Aqui a conclusão seria que todos os grupos diferem, tá? Todos os vinhos diferem em relação à acidez. E mais, todos os grupos diferem em relação à acidez. Qual seria o pior em relação à acidez? Seria o grupo 3, né? Se a nota é maior acidez, digamos, uma escala de maior acidez, o 3 seria que teria mais acidez, né? Então, como todos diferem, eu posso dizer que o 1 tem uma nota menor e o 3 tem uma nota maior. Tá? Bom, vamos ver esse outro exemplo aqui. Então, um corretor de imóveis está comparando os preços de casas em 4 cidades. Depois de selecionar aleatoriamente casas em 4 cidades e determinar o preço de cada uma, o corretor organiza os preços em milhares de dólares, em uma tabela como a exibida abaixo. Com alfa igual a 5%, o corretor pode rejeitar a afirmação de que a média de preço é a mesma nas 4 cidades? Então, o que nós temos aqui? Cidade A, B, C e D. Então, nós queremos saber se as médias dos preços são iguais nas 4 cidades.
Então, nós temos mais de dois tratamentos, mais de 2 grupos, né? Os valores são quantitativos, contínuos. Nós vamos usar uma análise de variância nova. Então, primeiro as hipóteses. Opa, aqui faltou colocar um grupo da média de A, de B e de C. Ai, meu Deus. Isso aqui tá errado. Desculpa. Então, vamos colocar aqui. H0. A média de A igual a média de B igual a média da cidade C, que é igual a média da cidade D, contra H1 ao menos uma média difere das demais. Tá? Bom, então o que eu vou fazer agora? Então, montei as hipóteses, primeira coisa, e agora eu vou pegar os dados, ou digitar os dados lá no Excel. Então, eu tenho essa situação aqui. Então, vamos lá. Dados, análise de dados, ANOVA fator único, selecionar os dados, vou selecionar todos conjunto aqui, alfa 5%, né? E intervalo de saída, que eu vou mudar aqui e vou dar um OK. Então, nós temos essa saída aqui. Então, eu sempre gosto, então, de rever aqui as médias de cada um dos grupos. Então, a média de cada um dos preços, né? A média do preço dos imóveis em cada uma das cidades. E aí, eu copiei aqui. Tá? No caso, eu digitei aqui, enfim. Então, a média de A, 217,6, a média de B, 213,6, a média de C, 199,9, a média do D, 252,3. Tá? E aí, nós temos o quê? Bom, montei as médias, nós queremos saber agora, então, se a gente vai aceitar, existe diferença entre eles, a gente pode observar que existe diferenças numéricas entre eles, né? Existe diferença numérica entre eles. Agora, eu quero saber se essas diferenças são significativas ou se elas são consideradas ao acaso. Tá? Então, nós vamos lá no Excel, verificar o teste do valor P da análise de variância aqui. Então, o valor P da análise de variância, copiei, colei aqui, né, eu digitei aqui, valor P 0,053, e vou comparar com alfa. Então, 0,053 é maior que alfa. Então, quando P é maior que alfa, aceita-se H0. Tá? Então, eu estou aceitando H0. Vamos lá para minha H0. Eu estou aceitando H0 e estou rejeitando H1. Então, o que a H0 diz? Que elas não diferem estatisticamente. Tá? Então, não existe diferença na média dos preços dos imóveis entre as cidades. Não existe diferença significativa com 95% de confiança. Então, a minha conclusão é que com 95% de confiança, pode-se concluir que não existe diferença significativa entre as médias do preço, né, dos imóveis dessas cidades. Bom, se não existe diferença, se eu aceitei H0 e não existe diferença entre as médias, não tem por que eu fazer o teste Tukey. Acaba aqui. A conclusão é que não existe diferença significativa entre as médias, tá? O máximo que eu poderia fazer é, se não existe diferença entre eles, como ficariam as letrinhas? Né? Eu posso copiar as letrinhas aqui. Então, vamos lá. Média de A, posso colocar aqui as letrinhas, se eu quiser também, né? Às vezes só se coloca por extenso mesmo, tá? 200, não precisa colocar o símbolo, só escreve no texto que elas não diferem. Média de B, média de C e média de D. Então, média de B, 213,6, 213,6, 199,9 e 252,3. 252,3. Bom, se eu fosse colocar as letrinhas, não existe diferença entre os grupos, todos eles vão ter a mesma letrinha. Azinho, azinho, azinho. Tá? Então, grupos seguido
né, pela mesma letra, não diferem estatisticamente com 5% de confiança, tá? Pela análise de variância, enfim. Bom, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu colocar no rascunho aqui. Eu vou inventar aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer para construir as letrinhas. No caso, o exemplo ali ele foi muito prático, né? Todos deram diferença, então fica mais fácil de colocar a letrinha A, B e C. Mas se eu, por exemplo, tivesse média 1 igual a 4, média 2 igual, por exemplo, a 5, e a média 3, por exemplo, igual a 18. Tá? Bom, e digamos que a minha DMS tenha dado lá. Gente, eu tô chutando, tá? É só para mostrar como seria. DMS igual a 4,34, tá? Vamos lá. Então, digamos que eu tenho aqui módulo da média 1 menos a média 2, que vai ser 4 menos 5 igual a 1. Nesse caso, 1 menor que a minha DMS, que é 4,34. Nesse caso, como é menor, a média de 1 vai ser igual à média de 2. Agora, 1 e o 3. A média do grupo 1 menos a média do grupo 3 vai ser igual a 4 menos 18, que é igual a 14. Tá? Esse 14 é maior que a minha DMS, logo, média de 1 difere da média de 3. Módulo da média de 2 menos o módulo menos a média de 3. Ai, meu Deus. Menos a média 3 vai ser, no caso, 5, que é o 2, menos 18, igual a 13, né, que é maior que a DMS, que é igual a 4,34, logo, média de 2 difere da média de 3. Bom, vamos lá. Como ficaria agora para montar as letrinhas, tá? Eu vou colocar em ordem decrescente. Ordem decrescente. Então, se eu não me engano, a média de 3 igual a 18, a média de 2 igual a 5 e a média de 1 igual a 4. Tá? Bom, coloquei em ordem decrescente, agora eu vou olhar quem difere de quem. 3 e 2. 3 e 2 diz que são diferentes. Então, eu coloco o Azinho e vamos colocar um Bzinho aqui. 3 e 1. 3 e 1 diferem também. Bem, 3 e 1 diferem. Eu posso colocar um B ou um C. Vou colocar um B aqui primeiro. E o 2 e 1? 2 e 1 são iguais. Então, se eles são iguais, eu não preciso trocar por outra letrinha. Eu posso deixar assim. Bom, vamos verificar. 3 e 2, vamos olhar aqui. 3 e 2 são diferentes. As letrinhas são diferentes? São, fechou. 3 e 1, tá dizendo que são diferentes. Aqui as letrinhas são diferentes, então vamos ver se são diferentes. 3 e 1, diferente, fechou. 2 e 1, letrinhas iguais. E o que deu aqui? São iguais. Então, fechou, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo. Bom, então o que quer dizer essas letrinhas? Que o 3 difere do 2 e difere do 1, e o 2 e o 3 não diferem estatisticamente, com 5% pelo teste de Tukey. Tá? Então, essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês.